A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Um bom dia para os amigos, para as amigas de todo o canto, toda parte do Brasil e do mundo, né? Hoje, para a honra e glória de Deus, eu amanheci aqui mais um dia dentro da minha casa, né? No ano de 2023, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 8, de fevereiro de 2003. Isso é uma benção, é uma maravilha de Deus, né? A gente chegar essa oportunidade, né? Essa benção, que isso é uma oportunidade que Deus dá pra gente, né? Da gente viver. A vida da gente, ela é por Deus. Nós vivemos nossas vidas por Deus. Porque se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não sobreviveria nada, né? Nós não existia. Porque eu me lembro que aconteceu tantas as coisas na minha vida que eu não poderia, não era nem para mim estar aqui abrindo a boca e falando, conversando. Que eu saí da casa do meu pai ainda, bem dizer menino ainda, né? Que eu digo porque na minha época eu era um menino, né? Hoje não, hoje na minha época aquele que tem a minha idade já é um homem, já entende de tudo, né? Mas eu na minha época que eu saí da casa do meu pai, da idade que eu tinha, eu era um menino ainda porque eu não entendia de nada, não sabia de nada, sabe? Porque eu fui criado na roça e tive muita malária, fui muito doente. Então é o seguinte, na época que eu saí da casa do meu pai, menino daquela época, até com 20 anos, muitas vezes até 30, ficava aquele matutão dentro de casa. Só conhecia mesmo os bichos na roça. Era difícil ir no meio de onde tinha gente, muito difícil. Às vezes quando chegava gente, ficava se escondendo com medo. É, menino da minha época era que nem índio se escondia, ficava olhando de canto. Aquelas meninas, meninos, né? E aí muitos deles ficavam grandão, até 20, 30 anos daquela maneira, né? Quando vinha na rua, às vezes quando vinha na rua lá uma vez no ano, às vezes passava 2, 3 anos para poder ir na rua, né? Aí quando chegava ficava com medo de gente. Eu era assim, eu fui assim, fui criado dessa maneira, né? Então por isso que eu falo que eu era menino, hoje em dia um menino da idade minha, de 16 para 17 anos, já é homem que já é conhecedor de tudo, né? Conhece tudo quanto que não presta, né? E o que presta, né? Aqueles que não praticam o que presta é porque entortou pro lado do que não presta, né? Mas aqueles que entortou pro lado do que presta, que nem os meus filhos mesmo, eu criei três filhos homens e, e até hoje os meus filhos só faz o bem, né? São servos de Deus, evangélicos, né? E para a honra e glória de Deus, eu agradeço muito a Deus, né? Eu tenho uma filha, mulher também, ela já casou, né? Chama Nilva, mora lá em Goiânia, né? Tá lutando na vida para subir na vida, né? Arrumar as coisas e os homens não estão para trás, eles estão a mesma coisa, né? E estão levando a vida deles. Eu na minha época, a época que eu saí da casa do meu pai, o meu entender era pouco. Eu não sabia andar numa bicicleta, não conhecia a hora de relógio, né? Não conhecia dinheiro. Aí como é que um homem, uma pessoa vai para frente desse jeito? Aí emanou mais os bebedor de pinga, mais os pinguns, né? Aí a pinga acaba de tirar o sentido de derrotar a pessoa, né? Eu fui um, um caboclo que bebi muita pinga, meus amigos, meus irmãos. Eu fui um caboclo que bebi muita pinga.
e pinga demais, fumei demais, andava fedendo a fumo. É, porque o trem fedido é fumo, rapaz. Às vezes eu fico, hoje eu fico imaginando, rapaz, o trem fede demais, por que que eu não sentia? Né? Eu que fumo, o fumador fica achando é cheiroso. Ah, tá cheiroso. Cheiroso o quê, rapaz? Aquilo fede demais, Deus o livre. Eu tinha um irmão que quando eu chegava perto dele, a distância de 2 metros, ele já dizia, não encosta em mim não, encosta em mim não, tá fedendo fumo demais, tá catingudo demais. Eu ficava zangado, né? Mas, mas ele tava certo, tava fedendo mesmo, aí juntava a catinga do fumo, da pinga, né? Rapaz, só Jesus pra ter dó mesmo, eu não arrumava nem namorada mais, eu fiquei de uma maneira que nem as meninas me queriam mais. É, às vezes, quando eu arrumava uma menina para namorar, vinha um treveiro do não sei da onde lá, que o sangue de Jesus é que tem poder, e falava para ela, não, é namorar com um caba daquele, aquele cara é um doido. Tirava a menina de cena, né? Quando eu passava às vezes 15 dias, 20 dias que ia lá, a menina não, tal, não quero não, causa de. Às vezes até falava que o camarada mesmo tinha falado, né? E o cara dizia ser meu amigo. Amigo nada, fumador e bebedor de pinga não é amigo de ninguém não. São tudo traíra, tudo endemoniado. É, por causa de um cigarro de fumo, uma dose de pinga, ele fala mal do outro. Às vezes até mata. Por causa de uma dose de pinga e de um pacote de cigarro, qualquer uma coisa. Não tem instinto de gente comum, de pessoas natural, pessoas que servem a Deus, não. Por que Deus não se agrada, né, do pecado por causa disso? Porque a palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Qual é o pecado? O pecado é esse, que a pessoa depois de estar embriagado trai o seu amigo, às vezes até seu irmão, né? Às vezes seu pai, sua mãe, distrata por causa da embriaguez. Isso não é coisa de Deus. Hoje eu falo que não é coisa de Deus. Não. E não foi Deus que fez essas coisas. Não foi Deus. Pode que Deus às vezes tenha deixado tudo, né? Mas ele deixou o livre-arbítrio também para nós, né? Livre-arbítrio de escolha. Aquele que quiser escolher o lado bom, o que é bom escolhe, né? Aquele que quiser comer rapadura com queijo, come. Aquele que quiser comer bosta, come, né? Temos livre-arbítrio de escolha para tudo. E eu vou dizer uma coisa. A melhor coisa hoje em dia, que eu sei que é bom para nós, comedor de arroz, né, de abroba, coisa melhor que temos na nossa vida é colocar Jesus na nossa vida, né? É servir a Deus, servir a Jesus, né? Eu tô inteirando já 17 anos que servi a Deus, servi a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E não tem um dia e nem um só momento que eu não peço a Deus para me libertar, para me curar. Porque eu era muito enfermo, muito enfermo. Quando eu era pequenininho era malária, né? Malária, e depois que crescia aí a pinga. Eu não sei, eu só estou contando a história aqui por Deus, por Jesus mesmo, porque Ele é o nosso Ele é o meu refúgio e o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aquele que se apega com Deus nunca cai, né? Eu era um tolo, né? Contar a história do tolo e do sabido. Eu era um tolo, né? Eu era um tolo
né? Filho de um sabido, porque o meu pai era um servo de Deus, um homem temente a Deus, né? Que louvava e glorificava a Deus. Deus me deu livramento, tudo por causa das orações do meu pai, né? Que meu pai, quando ia orar, sempre ele colocava todos os filhos dele na presença de Deus. E tenho certeza que Deus me deu livramento por causa das orações dele, né? Dos irmãos, das irmãs, né? Hoje eu creio, né? Porque eu saí do berço evangélico e fiquei desviado muitos anos, né? Bebendo pinga, fumando, né? Eu era o tolo, eu estava me destruindo, estava desmoronando, já quase não tinha mais, a casa já estava sendo levada, né, minha casa. Hoje não, hoje eu sou firme na rocha, sou firme em Deus. Deus é a rocha, Deus é a nossa casa, a nossa proteção. Essas teias aqui, essas paredes de tijolo, não protegem nós de quase nada não. O que nos protege mesmo é Deus. Deus. Deus é que faz afastar todo o mal de perto de nós. Deus é que quebra todas as barreiras do diabo, né? Deus é que nos livra, que nos guarda. O Deus onipresente, onipotente, onipotente, que está aqui, está por toda parte. Deus poderoso e maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E um bom dia para quem vai ver de dia e boa tarde para quem vai ver de tarde. Eu me chamo Osmar de Freitas Mendonça. Sou filho de mineiro e de mineiro, sou goiano lá do sul, lá da cidade de Mozarlândia, cidade abençoada de Jesus. Para a honra e glória de Deus, tenho muito orgulho de ser um goiano. Não desfaço dos paraenses, nem dos maranhenses, e nem dos piauenses, de nada, nem de religião e de nada. Eu sirvo a Deus, e quem quiser servir Satanás é que serve Satanás, mas eu sirvo a Deus. Eu falo quem quiser servir Satanás que serve Satanás, porque existe muitos nesse mundo que servem a Satanás. Agora eu sirvo a Deus. Deus onipresente, onipotente, onipotente, que está aqui, está por toda parte. Fique na paz de Deus.